Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Depois de uns 2 meses de recesso, entre o final do ano passado e o início deste ano, estamos retomando as nossas atividades, os nossos vídeos e daremos sequência aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. E você é nosso convidado a dar continuidade a esses estudos, a continuar nos assistindo, divulgando os nossos vídeos, para que tanto você quanto as pessoas que te cercam conheçam bem e melhor a nossa doutrina católica. Eu já estava com muita saudade desses nossos encontros, viu? Tomara a gente consiga avançar bastante ao longo deste ano para conhecermos melhor a nossa fé. Às vezes nós ficamos ouvindo e prestando atenção a tantas vozes, a tantas doutrinas, a tantas pessoas que vêm nos trazer mensagens que não são muitas vezes corretas, e a gente acaba se desviando ou desanimando no caminho de Deus, e por isso é importante a gente conhecer bem qual é a nossa fé, no que é que nós acreditamos. Esta é a razão deste curso, viu? Então, o nosso convite é para você se inscrever, se já não for inscrito, acione o sininho para receber as notificações de todos os nossos lançamentos, tanto deste curso do Catecismo, quanto do curso da Palavra, que é conduzido pelo Carlinhos e que também já retomou as atividades neste ano, não é? Então, acionando o sininho, sempre que sair um vídeo novo, e se Deus quiser, toda semana a gente vai estar lançando novos vídeos, você vai receber a notificação e não vai perder nada. Mas é importante que você encontre um espaço na sua agenda para todas as semanas dar aquela paradinha para nos assistir 20 minutos, 30 minutos. É o que basta para você ler esse parágrafo do Catecismo, refletir com a gente e ir aprofundando aos pouquinhos, tá bom? Então, meus caros amigos, hoje nós vamos dar sequência a partir do parágrafo número 170 do Catecismo, tá ok? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o estudo do Catecismo. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e, como anunciamos, vamos dar sequência aos nossos estudos do Catecismo, mas antes queremos pedir a Deus que nos inunde com o seu Espírito Santo, que nos encha com a sua graça, que nos inspire, abra a nossa cabeça e o nosso coração para acolher com docilidade tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, então nós convidamos você a nos acompanhar no parágrafo número 170 do nosso Catecismo. Acompanhe comigo. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. O ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Todavia,
Temos acesso a estas realidades com o auxílio das formulações da fé. Estas permitem expressar e transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Muito bem, meus caros, vamos então conversar, vamos bater um papo a respeito deste conteúdo, mas trocando um pouco em miúdos isso que nós acabamos de ler e de escutar. Nós vemos que tantas vezes nós nos relacionamos com Deus através das coisas que nós lemos, das coisas que nós escrevemos, das palavras, até mesmo nas Escrituras, não é? Nós fazemos deste nosso encontro com Deus uma expressão e uma experiência de nos relacionar com Ele através de fórmulas, através de orações, através de textos, através de escritos, de coisas que nos são ditas e coisas que expressam alguma coisa. E este parágrafo vem exatamente nos lembrar que estas coisas, elas nos ajudam, nos auxiliam na caminhada. No entanto, o ato de fé que nós temos não fica limitado a essas coisas escritas ou enunciadas. Nós, quando lemos alguma coisa a respeito da fé, nós devemos ir além daquilo que está escrito. Olha, é um baita desafio e isso é muito interessante, porque nós temos, por exemplo, na nossa língua portuguesa, que é uma língua riquíssima, que tem um vocabulário bastante amplo, capaz de expressar coisas que muitos outros idiomas não conseguem. Por exemplo, a palavra saudade, dizem que apenas a língua portuguesa tem esta palavra expressando este sentimento e que outros tantos idiomas não o têm. Por exemplo, na língua inglesa, eles não têm a palavra saudade, mas eles usam uma expressão que diz: eu sinto sua falta, o que é diferente, não é? Então, sentir falta de alguém não necessariamente significa saudade. Então, para vocês verem que muitas vezes determinadas palavras, elas têm um significado todo especial, sobretudo em determinadas pessoas e em determinados corações. É bacana como a gente tantas vezes se surpreende quando nós lemos um poema, um texto muito bem escrito e a gente então chega até a pensar como é que o autor conseguiu expressar tão bem essas ideias com estas palavras. E mesmo nós, quando vamos escrever uma carta de amor, por exemplo, para a nossa pessoa amada, seja ela o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, um filho ou um amigo, e a gente vai escrever alguma coisa importante, a gente então escolhe bem as palavras que expressem o melhor possível aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Mas é importante que a gente saiba que, apesar de as palavras traduzam muito bem os nossos sentimentos, elas não o fazem plenamente, ou seja, elas não são capazes de expressar tudo, 100% daquilo que a gente sente ou daquilo que a gente pensa. Eu vou tentar explicar um pouco melhor, porque às vezes a realidade que está além das palavras é muito maior do que elas próprias. Foi assim, por exemplo, com Moisés, quando ele subiu no monte para conversar com Deus, e ele então pergunta a Deus qual era o nome dele. Por quê? Porque ele falou assim: Senhor, eu vou descer lá para baixo do monte, o povo vai perguntar com quem eu falei, eu vou dizer que eu falei com o Senhor, e eles vão perguntar qual é o seu nome, eu não vou saber dizer. Então Deus responde a Moisés: eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus ele não tem um nome, ele é o nome. Portanto, nas Sagradas Escrituras, quando a gente vê o nome de Deus, Javé,
ele tem este significado de expressar aquele que é. E é bom que tenhamos a consciência de que Deus, embora tenha recebido este nome é muito pouco, é quase nada perto de tudo aquilo que Deus é, porque Deus é tão especial, é tão maior, é tão, que não caberia no seu próprio nome. Nas Escrituras nós sabemos que os nomes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, expressa aquilo que a pessoa é, ou a missão que a pessoa tem, como, por exemplo, Jesus, cujo nome significa Deus salva, e é exatamente esta missão de Cristo que efetivamente, totalmente nos salvou já, não é isso? Então, vamos ter esta certeza de que quando tratamos das coisas de Deus, as palavras são muito limitantes. E a realidade daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para nós é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa ler, escrever ou buscar entender. Faça uma experiência. Eu uma vez fiz isso. Eu, na minha oração de louvor, querendo louvar e agradecer a Deus em voz alta, eu falei, Senhor, eu vou dizer para você tudo aquilo que você representa para mim, tudo aquilo que você significa na minha vida, todas as virtudes que eu consigo enxergar em você. E então eu comecei a louvar o Senhor, dizendo, Senhor, Tu és grande, Tu és bom, o Senhor é rico em bondade, o Senhor é misericórdia, é felicidade, é beleza, o Senhor é criador, o Senhor é paz. E de repente, com 30, 40, 50 segundos, nem um minuto, o meu repertório de adjetivos e de nomes para Deus, de qualidades para Deus já estava acabando, porque as palavras não conseguiam expressar tudo aquilo que estava dentro do meu coração e que eu gostaria de dizer a Deus. É por isso que São Paulo nos diz na carta aos Romanos que nós não sabemos orar como convém, porque as palavras não conseguem expressar aquilo que Deus merece ou aquilo que o nosso coração quer dizer. Embora não saibamos orar como convém, então São Paulo diz que o Espírito vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis para orar em nós e estar conosco, nos ajudando nesta tarefa da oração. E também noutra carta, na carta aos Coríntios, no capítulo 14, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, São Paulo vai falar a respeito do dom das línguas, que é exatamente este trabalho, esta graça que Deus nos dá de orar em nós e através de nós, através de palavras incompreensíveis. Mas voltando, então, nessa questão da nossa fé, esta nossa relação com Deus, ela não se dá através das palavras, mas se dá através do nosso mergulho em Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa adesão com Deus. Esta é a fé que se dá através de um relacionamento íntimo com o Senhor e não através das coisas escritas ou mesmo das palavras. E não podemos ficar limitados a elas. E a respeito disso, as pessoas letradas, as pessoas muito inteligentes, as pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar isso. Porque para a gente abrir mão da nossa inteligência e às vezes do nosso entendimento para um relacionamento íntimo com o Senhor, requer humildade e deixar que o Espírito haja em nós. Não é assim? É um exemplo que a gente tem cotidianamente quando rezamos o nosso texto, que a gente reza e fala e repete, mas o nosso coração, a nossa cabeça está voando em outros pensamentos. Muito embora estejamos falando Ave Marias e Pai Nossos e Glórias, a gente às vezes está com o coração não em sintonia plena com Deus e muito menos prestando atenção no pleno significado de cada uma das palavras que nós estamos rezando. Então, por isso este parágrafo que nós acabamos de ler, no parágrafo 170, nos ensina que a fé não para nas palavras. Ela vai além das palavras na medida que nós mergulhamos na realidade que estas palavras significam.
Por isso, a importância de nós valorizarmos e vivenciarmos a meditação, a contemplação, que é aquele exercício de ficar de queixo caído diante de Deus, em silêncio, contemplando aquilo que Ele é, olhando para Deus e deixando que Deus olhe para nós. Não é? Olha para quem te olha. Então, nesta meditação e nessa contemplação, nós nos conectamos intensamente e nos ligamos intimamente com o Senhor, além das palavras. Então, meus caros, quando a fé é vivida desta forma, ou seja, dando asas à nossa experiência íntima de sentirmos Deus e de abrirmos o nosso coração para o Senhor, então nós vamos ver que esta fé que é experimentada, é vivida, é assimilada, aí sim ela consegue ser testemunhada, ela consegue ser celebrada e ela ganha um sentido e uma importância na nossa vida. As pessoas muitas vezes abandonam a fé porque não a descobriram totalmente nesta dimensão de um encontro pessoal com o Senhor. A fé que a igreja tem, portanto, meus caros, a fé da igreja ela é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, porque ela é o corpo místico do Cristo e este corpo guarda em si a fé que é dada pelo próprio Senhor através do seu Espírito. Então, em Deus e na força do Espírito Santo, eu consigo viver esta fé. Falando a respeito dessas questões, deste encontro com o Senhor, de dar um mergulho em Deus e de viver esta experiência pessoal com o Senhor, além das palavras, eu me recordo que na data de ontem, né, dia 21 de fevereiro, mas no ano de 1977, portanto, há 44 anos atrás, eu fazia a minha experiência pessoal do meu batismo no Espírito, desse mergulho em Deus. Foi num retiro, num carnaval, no mosteiro de Siloé, lá em Vinhedo. Lá alguém rezou por mim. Esse alguém foi o Frei Filipinho. E eu lembro disso com muito carinho, porque com muita tristeza digo que o Frei Filipinho faleceu nesta semana, lá no Paraná. Ele que foi um profeta de Deus na minha vida e que foi instrumento de Deus para que eu me abrisse ao Senhor. E de lá para cá, de 44 anos para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Portanto, meus amigos, assim como eu fiz essa experiência e compreendi que este mergulho em Deus vai além dessas limitações humanas, Jesus, de certa forma, mostra isso claro para a gente quando ele falava para os fariseus e os doutores da lei, que se apegavam tanto à letra da lei e deixavam escapar, desapercebido, o sentido que todas as coisas tinham. Então Deus nos mostra pelo seu Espírito que mais do que simplesmente a lei, as regras, as normas, as coisas escritas e ditas, a vida é o que vale em nossas vidas. Então, meus caros, quando a gente se relaciona com Deus, não podemos fazê-lo como quem se relaciona com o marido, com a mulher, com a esposa, com o filho. Não. Nós temos um relacionamento diferente. É um relacionamento no Espírito Santo. E Deus, nesta relação, se revela a nós como Pai amoroso, porque somos de fato os seus filhos. Foi assim que Jesus falou para Nicodemos, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E é neste Espírito que nós queremos nos relacionar com Deus. Um capítulo adiante, no mesmo Evangelho de São João, Jesus falava com a mulher dizendo que os verdadeiros adoradores que o Senhor deseja e quer são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, são aqueles que vão além das palavras, além das circunstâncias e mergulham no Senhor para uma experiência pessoal e íntima.
Portanto, meus caros, eu digo para vocês que a minha experiência neste mergulho em Deus se dá de muitas maneiras. Se dá através da oração, se dá através do silêncio, se dá através da meditação, se dá através do serviço ao irmão, à igreja. Muitas formas nós podemos fazer esta experiência, mas que ela não fique na superficialidade, que a gente se abra para perceber toda a vida de Deus que todas as coisas revelam para nós. É o que este parágrafo 170 nos passou, dizendo então, como nós lemos, que a gente não acredita nas fórmulas, a gente não acredita nas coisas que estão ditas simplesmente. Nós acreditamos sim nas coisas que estas coisas representam e que é muito mais do que está escrito. Tá bom? Então a gente espera, eu espero que você faça essa experiência pessoal com o Senhor, como eu um dia fiz, há 44 anos. E eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já me revelou. Mas especialmente hoje, na saudade do Frei Filipinho, eu quero pedir ao Senhor que o acolha na sua glória e que daí do céu Ele possa interceder por todos nós. Ele que era um franciscano espetacular, um homem de uma alegria incontida, uma expressão fabulosa de toda a espiritualidade franciscana, não é? De serviço, de amor, de fraternidade. Alguém que tinha um coração enorme para acolher tudo e todos. Que o Senhor nos ajude a vivermos sempre esta vida de maneira plena, não meia boca ou mais ou menos. Não podemos ser cristãos meia boca. Queremos ser cristãos plenos de vida, plenos do Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude nisso, tá bom? Então, encerrando este nosso vídeo de hoje, esse nosso bate-papo de agora, eu quero louvar e bendizer ao Senhor por todos vocês. E na sequência vou deixar aí um texto e uma proposta de oração para você se aplicar e fazer. E espero reencontrá-los todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.